Diogo, sabe o que eu queria pedir para você explicar rapidamente aqui para as pessoas exatamente o que é o Instituto Millennium, para eu introduzir com você um assunto sobre economia aqui, que a gente separou, que é a queda na arrecadação real do governo pelo 4º mês consecutivo, né? Caiu agora 0,34%, mas é o 4º mês consecutivo. A comparação é sempre feita com o mesmo mês do ano passado, né? Então, a gente está falando de setembro, né? Nós estamos em outubro, setembro, né? Já tinha caído em junho 3,4%, em julho 4,2%, em agosto 4,1%. A Receita Federal diz que é preço de commodity. Isso pode significar algum esfriamento da economia mais consistente ou não, na sua avaliação? Bom, vou começar explicando o Instituto Millennium. Convido a todos a seguir, @Millennium com 2 L's, Instituto. Nós somos um instituto que defende a sociedade aberta, a democracia liberal, mas que faz isso por meio de políticas públicas divididas em 6 verticais: crescimento econômico, mobilidade social, progresso ambiental, tecnologias emergentes, futuro das cidades e agilidade institucional, né, que é exatamente essa parte do Estado de Direito que a gente estava falando aqui. Então, nós fazemos isso por meio de papers, de eventos, de webinários e conversando diretamente com lideranças, tanto econômicas quanto políticas, para que a gente consiga ver essas mudanças acontecerem. Ou seja, a gente vê muita gente no debate de ideias e muita gente no debate político. O Millennium está entre essas duas coisas. Ele é o policy, ele está transformando ideias em políticas públicas que sejam de fato implementáveis. E crescimento econômico é chave. É a chave para o problema que a gente vê aqui no Brasil, né? Sem crescimento econômico, metas não são concretizáveis, arcabouço fiscal não fica de pé. Então, o que o Brasil precisa nesse momento é de uma política que consiga aumentar a produtividade do brasileiro. Eu entendo que a política fiscal, e esse é o grande desafio do Ministério da Fazenda, de conseguir fechar as contas é importante, mas quando você tem um governo que tem um apetite de gasto que esse governo tem, um apetite de gasto que a gente não vê, né, nenhuma trava nesse apetite, a solução é você começar a aumentar imposto. E se você for tributando a população e o setor produtivo, você começa a impedir que esse setor consiga aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, né? Então esse é o dilema maior que esse governo se vê. É como que a gente vai conseguir fechar as contas sem redução de gastos, mas na verdade com aumento de gastos e, por outro lado, conseguindo estimular a economia para que o crescimento aumente a arrecadação. Mas esse sinal aqui de queda de arrecadação significa esfriamento da economia, na sua avaliação? Significa um rumo equivocado, adotado nesse rumo a que você se refere, de mais gasto e menor preocupação com corte de despesa, por exemplo? Olha, todas as últimas previsões que foram mais pessimistas com a economia brasileira, até antes desse governo, elas estavam se mostrando equivocadas, né? Então eu não vou cair nessa mesma tentação. Mas o que é possível ver é que existe, na verdade, um cenário de muita incerteza. E a incerteza, ela é uma grande inimiga do setor produtivo, dos investimentos principalmente. A gente vê isso com relação à reforma tributária, que é uma reforma que está se conversando desde o começo e ela continua sendo ainda muito nebulosa e aos poucos a gente vai vendo concessões sendo feitas, como por exemplo com profissionais liberais. A gente viu isso com a reforma administrativa, né? Tinha um PL do concurso público que o pessoal achou que ele já estava praticamente aprovado no começo do governo e até hoje não está, né? A reforma administrativa, eu acho que, apesar de que algumas pessoas veem ela como sendo uma grande solução para a redução de gastos no Estado, que ela não, de fato não é, ela é muito mais para você racionalizar a máquina pública do que para enxugá-la necessariamente. Mas o que a gente vê é uma incerteza com relação ao futuro do Brasil nesse momento e isso é, de fato, um inimigo da economia.